A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, segunda-feira, nossa segunda lição, primeiro dia de leitura diária da nossa segunda lição do próximo dia 13 de julho. O tema desta nova lição é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nosso texto áureo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A nossa verdade prática: a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Falando um pouquinho do nosso tema dessa segunda lição, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, foi a primeira igreja, a primeira comunidade de cristãos que passaram a se reunir logo depois da descida do Espírito Santo em Pentecoste. E aquelas pessoas se reuniam, exatamente as pessoas que já conheciam Jesus, que já seguiam Jesus, os discípulos de Jesus, que se tornaram os apóstolos, e aqueles que organizavam, aqueles que dirigiam, aqueles que estavam à frente do trabalho, com todos os ensinamentos de Jesus, as doutrinas bíblicas que servem de exemplo para nós até hoje. E nós vamos ver aí, no decorrer dessa lição, este exemplo desta igreja que nós devemos seguir, assim como diz no texto áureo, falando um pouquinho do nosso texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós sabemos, meus irmãos, que esses homens, os apóstolos, que foram os responsáveis por continuar a missão do nosso Senhor Jesus, que foram os primeiros ali, juntamente com todos os que estavam aguardando, o poder vindo do alto, o próprio Cristo, através do Espírito, habitar dentro delas para que elas pudessem continuar a obra de salvação, de pregação do Evangelho pelo mundo. E esses homens e mulheres, também tinham mulheres, eles receberam Jesus em suas vidas, Jesus veio fazer morada neles através do Espírito Santo, e eles foram os responsáveis pela primeira igreja, pela primeira reunião de pessoas cristãs resgatadas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, na verdade do Evangelho. E ali havia comunhão. Nós sabemos o poder e a importância da comunhão, até para recebermos o Espírito Santo em nós. Sem comunhão, se não formos um entre nós, se não formos um com o Pai e com o Senhor Jesus, não temos parte com Ele. Nós precisamos estar nele e ele em nós, fazendo morada em nós. E isso é mediante a obediência a tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a toda a palavra, a Bíblia. E no partir do pão, ou seja, com recursos, meus irmãos, com os recursos financeiros, com comida, com bebida, com moradia, eles se ajudavam, porque são irmãos e vivem em comunhão, O amor de Deus que habita neles estava presente. E nas orações, unidos com o mesmo propósito, orações uns pelos outros, aos céus, através do Espírito Santo. Então, esse é o modelo a ser seguido. Não mudou nada, porque a palavra do nosso Deus não muda, o nosso Deus não muda. Ele era, é e sempre será. Amém? Ele disse, eu sou. E isso independe do tempo. Ele é, ele era, ele vai ser, ele sempre será, ele é. E assim ele mesmo deixou claro. A nossa verdade prática, a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Quando nós vemos no texto áureo que está lá no livro de Atos, capítulo 2, 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo, porque foram homens separados por Deus, os primeiros a receberem o próprio Cristo
dentro deles, e a boca desses homens falavam as palavras de Cristo, falavam o próprio Cristo, porque o nosso Senhor Jesus é a verdade e é a palavra. E essas doutrinas eram as doutrinas de Deus, as doutrinas do céu. Então, isso funcionou muito bem. A Bíblia fala que eles não sentiam, não passavam por falta de nada, porque quem tinha mais repartia com quem não tinha. Amém, meus irmãos? E é assim que funciona. Hoje algumas pessoas acham que aceitar Jesus, ela resolve o problema dela. Então ela não precisa se envolver com nada, ela não precisa se envolver nem com o trabalho, nem com os recursos, cada um por si, literalmente. Não é assim que se fala, mas é assim que acontece. É cada um por si. Eu tenho, é meu, eu trabalhei, eu conquistei, ok. Mas o amor de Deus fala para que a gente reparta, para que a gente cuide de quem não tem. E o Espírito Santo ele vai te esclarecer, ele vai te mostrar quem realmente precisa, porque nós sabemos, meus irmãos, não tem ninguém inocente aqui. Há muitos parasitas, há muitos picaretas, né? Que podem trabalhar, que podem ir atrás do sustento, mas preferem pedir, preferem se aproveitar. Mas o Espírito Santo não nos deixa enganado, porque o próprio apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que foi o que o Senhor chamou por último, ele deixa bem claro: quem não trabalha, que não coma. Ele disse isso num sentido muito amplo, das pessoas que se aproximam da igreja para se aproveitar da bondade, ok? Podendo ser pessoas que trabalhem, que até colaboram, mas não, elas preferem ser encostadas. O livro de Provérbios fala o tempo todo dessas pessoas que são capazes de morrer de fome por preguiça de ir atrás do alimento. Mas o Espírito Santo não nos deixa enganados. Mas o apóstolo Paulo também fala das pessoas que se aproveitam da igreja no sentido de viver, entre aspas, do evangelho como trabalhadores assalariados do evangelho. Pessoas que usam de todo esse sistema para fazerem shows, venderem livros, pessoas que vivem de oferta, pessoas que cobram para pregar, pessoas que cobram para fazer isso, cobram para fazer aquilo. Não estou aqui para condenar nem para julgar ninguém. Eu sei que no dia o Senhor tem o que está guardado para cada um, certo ou errado, o Senhor que sabe. Isso não é problema meu, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. Eu sou apenas um servo, amém? Nós somos apenas servos, nós somos apenas o burrinho que carrega Jesus nos lombos, amém? Mas o que é de cada um está guardado, porque nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados por tudo. Nós seremos cobrados pelo que falamos, nós seremos cobrados pelo que recebemos, nós seremos cobrados pelo que retemos, amém? Nós seremos cobrados pela avareza, nós seremos cobrados por diversas coisas. Então, meus irmãos, cada um vai responder por si, amém? Mas existem sim, e o apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas que quem não trabalhe, que não coma. Ele estava falando mais diretamente a quem queria viver do evangelho, viver às custas dos irmãos, viver, se eu prego o evangelho, se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu tenho que ser sustentado pela igreja. E eu conheci pessoas no nosso tempo agora, pastores, né? Quando eu faço assim, meus irmãos, é porque eu não creio muito, né? Mas tem o título de pastor. Essa pessoa dizia para todo mundo: quem tem que pagar minhas contas é a igreja. Meus irmãos, não se escandalize não, nós estamos cercados disso. Quem tem que pagar minhas contas é a igreja mesmo. Quem tem que pagar meu celular, quem tem que pagar minha gasolina, quem tem que pagar isso, quem tem que pagar aquilo é a igreja mesmo, porque a hora que eles precisam de mim, eles não ligam. Então, é eles mesmo que tem. Era assim que ele achava que era ser pastor, ok? Não sei nem como é que está hoje, também não me interessa. É aquilo que eu falo para vocês, a obra é de Deus. As pessoas estão usando o nome de Deus para conseguir muitas coisas, mas e a parte de Deus, quando Deus cobrar, né? Então, voltando para o nosso assunto, a igreja que foi iniciada com os apóstolos na doutrina de Cristo, dada pelos apóstolos, ela precisa ser exemplo para nós, porque nós temos que ser igual.
Amém? Para vivermos em comunhão, no repartir do pão e também nas orações, na adoração, nos cultos. Amém, meus irmãos? Então, ela precisa ser verdadeiramente bíblica. Tudo que você conhece, tudo que você vê por aí, que foge às Escrituras, foge da doutrina bíblica, corre, meu irmão. Foge, meu irmão, porque é porta larga para o inferno. Não tenho problema nenhum em dizer isso. Frequentei várias igrejas que eu entrei e antes de terminar o culto eu já saí, porque eu já fui avisado pelo Espírito Santo, segundo a palavra que eu estudei, que é porta do inferno. Exatamente, porta do inferno. Tem muita coisa aí, tem muito ministério bonitinho aí que é porta larga para o inferno. Acredite no que eu te falo. No livro de Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia é clara quando fala que o dragão abre a boca e jorram rios de água que procuram pela terra até os filhos de Deus para poder arrebatar. Água que sai de boca é palavra, só que saída da boca do dragão, você sabe o que é engano. É aquilo que eu sempre falo para os irmãos para ter cuidado, para conhecerem as Escrituras mediante o Espírito Santo, juntamente com o professor, o Espírito Santo, para que você não seja enganado, porque o dragão está jorrando rios de água aí, ó, na internet, em ministérios, em púlpitos bonitos, em igrejas grandes, mentiras, sofismas, bem paralelo à verdade. Igualzinho verdade, mas é porta larga para o inferno. Mas como você não vai ser enganado, meu irmão? Por essas falsas igrejas, governadas por Satanás, que fazem parte do sistema do mundo. E nós não vivemos segundo o mundo. Mas se você não tiver o conhecimento, se você não tiver a graça, que é o Espírito Santo, o próprio Cristo, a própria palavra, a própria verdade habitando em você, você vai comer gato por lebre. E eu estou aqui para isso, meu irmão. Eu estou aqui para, no mínimo, ok? Não querendo que você acredite em tudo que eu falo, porque se o Espírito Santo não falar contigo aí, nada feito. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo é extremamente necessário. Nós só seremos a igreja igual a igreja de Jerusalém se nós formos morada do Altíssimo, porque Jesus foi claro, sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não são nada, sem mim vocês são defuntos andando e respirando sobre essa terra. Amém, meus irmãos? Porque vida não é andar e respirar aqui nesse mundo, vida é céu, é glória, é nascer de novo, é ser adotado para podermos ser chamados filhos de Deus novamente através de Cristo Jesus, somente, porque eu não venci a morte nem você, foi Jesus que venceu a morte. E toda a autoridade sobre a carne foi Deus que deu. Carne que vai morrer e só entra no céu depois de ressuscitada em Cristo Jesus, em novidade de vida, renascidos do Espírito Santo de Deus, pela verdade que é a palavra, o próprio Cristo, aí você terá um corpo glorificado para entrar no céu. Amém, meus irmãos? Isto é igreja. Igreja não é templo, igreja não é casa, igreja não é ministério feito de tijolo, por mais bonito que seja. Igreja somos eu e você. E também se formos morada do Altíssimo. Senão não fazemos parte da igreja de Cristo, porque Ele sabe quem é. Ele conhece o teu coração, a tua mente, o meu coração e a minha mente. Mas, como eu disse antes, você não tem que acreditar em tudo que eu falo. Você tem que acreditar no que o Espírito te ensina. A gente ouve muita coisa por aí. Você tem me ouvido, você que assiste os meus vídeos, mas é o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que traz paz ao teu coração e à tua mente no entendimento da palavra de Deus. Chame o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo por discernimento. Você já fez isso, meu irmão? Você já orou ao Senhor, e não é uma vez só, não. É assim que você acorda. Senhor, Espírito Santo, não me deixe enganar. Eu vou estudar a tua palavra, me ensine. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso do discernimento, eu preciso te conhecer, porque a eternidade, a salvação, ela consiste em conhecer a Deus, o único Deus Criador, e ao seu Filho que Ele enviou, para que vencesse a morte e o pecado e nos pudesse resgatar da morte e do pecado. Amém, meus irmãos? Isso é igreja. Isso é igreja. Vamos ao texto? O texto de hoje, da segunda-feira, está em Atos 1, do versículo 12 ao 14. Ele colocou aqui, esperando em oração. Oração. Oração por discernimento, oração por cuidado,
Oração por misericórdia e graça da parte do nosso Senhor Jesus, para que a gente consiga, para que a gente tenha forças para se santificar em tantos problemas que vivemos nesse mundo. A começar pelo nosso próprio corpo que não se converte. É uma luta diária, a nossa alma que se angustia, que se inquieta, que diz para a gente ir para direções erradas. Mas se o Espírito Santo governar a nossa alma e o nosso corpo, cada um fica no seu lugar e obedece à verdade, o caminho e a vida, que é o Senhor Jesus habitando em nós como Senhor, sentado no trono que você tem aqui dentro. Você lembra por que Satanás caiu? Porque ele disse que colocaria o trono dele acima do trono de Deus. Quem está sentado no trono da tua vida? Você sabia que o diabo tem colocado o trono dele acima do trono de Deus em muitas vidas? Inclusive de pessoas que estão aí, no nosso meio. Porque elas não abandonam o pecado. Elas não conseguem abandonar um vício, uma pornografia, uma luxúria. Elas não conseguem abandonar a mentira, elas não conseguem abandonar a fofoca, elas não conseguem perdoar alguém. Quem está sentado no trono da vida dessa pessoa? Entende? O diabo sabia, meu irmão, Satanás sabia que jamais ele teria condição de ser mais forte ou mais poderoso que o Deus Criador, inclusive criou ele. Ele sabia, ele não é burro, mas ele sabia que ele poderia, em muitas situações. O próprio Deus disse que o sistema do mundo, que o mundo é do maligno. Ele está no mundo, é um sistema governado por ele. Ele é o príncipe deste mundo. O próprio Deus sabia. Mas o diabo também sabe que não pode contra Deus, porque nem o diabo desobedece a Deus. Você desobedece, eu desobedeço, mas o diabo não desobedece a Deus. Deus não dá essa autoridade para ele. Ele só faz o que Deus permite. Somente o que Deus permite, por mais bárbaro que você possa achar isso. Mas ele só faz o que Deus permite. Mas quem está governando a tua vida? Quem está sentado no trono da tua vida? E saiba, já repeti isso aqui várias vezes, o nosso Deus é digno, é santo, o nosso Deus é justo, o nosso Deus não faz jogo de empurra com o mal. Ele não disputa com o mal, porque o nosso Senhor vence. Entendeu, meu irmão? Então você precisa confessar com a tua boca, com as suas atitudes, com a mudança de vida, mudança de mente, abandonar todo o pecado, aquilo que desagrada a Deus, se arrepender e viver em novidade de vida, porque Ele é digno, Ele é Senhor e você precisa colocar Ele sentado no trono. Você precisa falar: a minha vida, o trono da minha vida, Senhor, é do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Entendemos isso? Aí sim, você vai ser igreja. Aí sim, eu vou ser igreja. Vamos ao texto? Atos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Esperando em oração. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A primeira coisa que eu notei aqui, que eu gostaria de falar com os irmãos, é quando o texto fala com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Normal, meu irmão, supernatural, que Maria e José, após terem Jesus, através do Espírito Santo, criado Jesus, eles, como um casal perfeitamente normal e saudável, tivessem tido outros filhos. Não tem nada de errado com isso. Irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José, sim, casados, homem e mulher saudáveis, coisa mais normal do mundo, amém? Bênção de Deus, ponto. Refuta sim muitas doutrinas de outras igrejas que diz que Maria ficou virgem o resto da vida dela. Não, Maria teve filhos sim, e a Bíblia está aqui, sendo bem clara com relação a isso. Amém, meus irmãos? Mas
A atenção aqui tem que ser voltada para esperando em oração. Nós vimos no texto áureo, né, que eles tinham comunhão no partir do pão e também em orações. Eles se reuniam para orar. Por quê, meu irmão? A oração, o nosso Senhor Jesus também deixou como exemplo. Ele estava sempre se retirando para orar, sempre falando com o Pai. A oração mais poderosa, a oração que ela tem nos sustentado até os dias de hoje, foi a oração sacerdotal que o nosso Senhor Jesus fez antes de ser crucificado. Você acha que teve uma oração mais poderosa? Onde ele orou pelos discípulos, onde ele orou por nós que creríamos na mensagem dos discípulos até hoje, onde ele orou por ele mesmo, para que o Senhor o glorificasse, para que ele na cruz vencesse a morte e glorificasse o Senhor. Porque o negócio era brabo. Ele sabia o que lhe aguardava. Todo problema, toda a dor, toda a escória, todo o mal, todo o pecado, toda a ruindade do ser humano caiu sobre Jesus. Não só sobre a sua carne, sobre o seu corpo, mas também no mundo espiritual. Ele levou sobre si tudo de ruim para poder vencer tudo de ruim e ter o poder sobre a morte, sobre o pecado. Foi dado a ele todo o poder sobre toda a carne, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lembrando aos irmãos, crer não é acreditar, meu irmão. Crer não é eu aceito Jesus e pronto, está tudo certo. Eu mudo um pouquinho a minha vida, paro de fazer umas coisinhas erradas e está tudo certo. Eu creio em Jesus, isso é que importa. Jesus é amor, meus irmãos, Jesus é amor. E amor é justiça. Amor é temor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ok? É saber que você é um miserável pecador e que você carece da graça, da misericórdia de Deus, que você só acorda todas as manhãs pela misericórdia de Deus, te dando uma chance de crescer, de se santificar, de propagar a missão, de ser igreja como era a igreja em Jerusalém, uma igreja que reparte o pão, uma igreja que se une em oração com o mesmo propósito, porque nós sabemos que um reino dividido não prospera. E na oração sacerdotal de Jesus, ele também foi bem claro, é necessário que nós tenhamos uma unidade plena, porque se nós não formos um com Jesus e com o Pai, não temos parte com ele, não somos moradas do Altíssimo, como aconteceu no dia de Pentecostes, porque só pregamos a palavra mediante o Espírito Santo que habita em nós, e o Espírito Santo só pode convencer alguém com a palavra de Cristo, que vai sair da boca de quem é de Cristo. Só pode jorrar água viva quem bebeu a água da vida. Amém, meus irmãos? Isto é ser igreja, é ser morada do Altíssimo e é cumprir a missão. Você não é igreja se você diz, aceito Jesus e não faz nada pelo reino. Você é do tipo, venha a nós, mas o vosso reino nada. Não funciona assim. Não é por boas ações que vamos para o céu, mas é impossível ser morada do Deus que é amor e não fazer nada pelo próximo, não trabalhar no reino com recursos, com dons, com força e com tempo. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui para falar para você a verdade. Eu espero que o Espírito Santo te confirme, que não fique nas minhas palavras, porque minhas palavras, sem ser usado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo aí do outro lado, convencer você, te mostrar, trazer paz ao teu coração nesta verdade, também não vai funcionar. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo possa me abençoar, te abençoar e nos dar uma segunda-feira maravilhosa, repleta de ensinamento, de discernimento, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.